Bom, na política brasileira, uma pergunta que sempre surge é: quem é o político mais rejeitado? A resposta parece óbvia, né? Mas olha só que curioso. Uma pesquisa da Atlas Arco mostrou que se a gente mudar só um pouquinho o jeito de perguntar, o cenário vira de cabeça para baixo. E é isso que a gente vai desvendar agora. Geralmente, quando uma pesquisa pergunta sobre rejeição, a pessoa pode citar vários nomes. Mas e se o eleitor for obrigado a escolher uma única pessoa? Aquela que, em hipótese alguma, receberia seu voto. Pois é, isso muda completamente o jogo. Esse método tem um nome: rejeição de escolha única. A ideia aqui é capturar aquela oposição mais forte, mais convicta mesmo. A análise da fonte argumenta que esse dado é um termômetro muito mais preciso do que aquelas taxas de aprovação mais genéricas que a gente costuma ver. Para ficar mais claro, em vez de uma rejeição meio espalhada, onde alguém pode não gostar de vários políticos ao mesmo tempo, aqui a pessoa é forçada a eleger o seu inimigo político número 1. Isso acaba concentrando toda a negatividade e mostra de verdade quem são as figuras que mais polarizam o eleitorado. E olha, os resultados são impressionantes. Lula aparece com 50,6% de rejeição. É isso mesmo. Metade dos entrevistados escolheu ele como a única pessoa em quem jamais votaria. Esse número é mais que o dobro do segundo colocado, o Flávio Bolsonaro, que ficou com 24%. Tá, mas um número alto assim não surge do nada, né? O que está por trás desses 50,6%? A pesquisa foi mais a fundo e investigou os motivos. E olha, eles contam uma história bem clara sobre como o governo dele é percebido por essa parcela da população. O principal motivo, mais assim, disparado, é a corrupção, citada por 85% das pessoas que o rejeitam. Um detalhe importante é que esses dados são focados só dentro desse grupo que rejeita o Lula, ok? Isso ajuda a gente a ter um retrato bem focado das principais críticas direcionadas a ele. Então a gente tem 3 pilares que sustentam essa rejeição. Primeiro, a percepção de uma corrupção sistêmica. Segundo, um medo de que exista um projeto autoritário que possa enfraquecer as instituições. E, em terceiro, a ideia de que o governo quer criar uma população dependente do Estado. Juntos, esses pontos formam o centro da narrativa da oposição. Certo. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. A rejeição ao Flávio Bolsonaro, que também é alta, é menos da metade da de Lula. E o mais interessante é que os motivos são fundamentalmente diferentes. No caso dele, a sombra do governo do pai, Jair Bolsonaro, é o que mais pesa. O fator dominante não são tanto as ações pessoais dele, mas sim essa associação direta com o projeto político que já passou. O medo de que aquele governo se repita é o que move a maior parte da rejeição a ele. Então, o que a gente tem aqui são 2 políticos com rejeições altas, mas por razões muito distintas. E o que isso significa na prática, estrategicamente falando? Bom, a análise da fonte sugere que um deles tem um caminho bem mais simples para tentar mudar essa percepção. Olha só o raciocínio apresentado. A rejeição ao Flávio Bolsonaro está ligada a um governo do qual ele não participou diretamente no executivo. Já a rejeição a Lula está amarrada à corrupção, uma crítica que a fonte liga diretamente ao governo atual dele. Isso cria 2 cenários estratégicos bem diferentes. A própria fonte resume essa ideia de um jeito bem direto, dizendo que é mais fácil para o Flávio Bolsonaro se desvincular do que o Lula consegue se distanciar da corrupção. A ideia central aqui é que um carrega um fardo herdado, enquanto o outro lida com o que é visto como um problema do presente, contínuo. E a análise não para nos números. A fonte interpreta esses dados como um sinal de que a população brasileira estaria acordando para o que eles consideram os perigos de um Estado muito grande e interventor. Nessa visão, a alta rejeição a Lula seria um sintoma dessa mudança de mentalidade. Então, para a gente amarrar tudo isso, um método de pesquisa diferente expõe uma diferença gigante na rejeição a Lula. Os motivos para essa rejeição são bem distintos dos motivos do seu rival. E essa diferença, segundo a análise da fonte, abre uma brecha estratégica importante para a oposição. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar. Quando alguém é forçado a escolher seu inimigo político número 1, essa escolha diz mais sobre o político em questão ou diz mais sobre as prioridades, os medos e as preocupações mais profundas de uma nação inteira?